Opa, tudo bem, meus queridos? Eu vou falar um pouco hoje sobre a dificuldade de crer num Deus. Tem pessoas que dizem crer num Deus. Tem pessoas que creem em vários deuses. Tem pessoas que não creem em Deus nenhum. Ou seja, é difícil realmente. Ou é fácil ou não é. Sei lá. Né? Tem pessoas que falam sei lá. Ou seja, uma vida pode ser dita com sei lá, né? Ou seja, tem pessoas que podem falar isso. Tem muitas filosofias nesse mundo. Tem muitas coisas que são faladas. Muitas coisas. Existe um monte de cosmovisões. Existe um monte de filosofia nesse mundo. Um monte de coisas. Pessoas falam um monte de coisa. Se eu creio na Bíblia Sagrada, por exemplo. Na Bíblia Sagrada tem um monte de gente que fala um monte de coisa na Bíblia Sagrada. Tem pessoas que podem transformar na Bíblia um monte de coisa. Tem até igreja de várias coisas. Na Bíblia Sagrada existem várias igrejas que são consideradas seitas, igrejas que são consideradas isso, igrejas, ou seja, existe outras e outras, infinidades de outras, ou seja, e quais são as que estão certas, quais são as erradas, ou seja, tem uma infinidade de questões e brigas e discussões, ou seja, quem está certo, quem está errado, ou seja, e aí a gente vai também pro Islã. O Islã também tem lá o Alcorão, a verdade do Islã. Ou seja, aí a gente vai pro hinduísmo, que é a maior religião atual, que tem mais membros. Ou seja, e aí a gente fica pensando, existem muitas religiões, muitas e muitas. Muitas filosofias também. A gente fica pensando, ou seja, a gente fica pensando, o que é que nós vamos falar? O que é o proceder? O que é uma vida? Existem pessoas que acham que uma vida é baseada num sentido amplo de uma resignação. Por exemplo, eu tenho um propósito e eu devo cumpri-lo. É isso. É minha resignação. Eu tenho que cumprir um propósito nessa terra. Enquanto eu não cumprir o meu propósito, eu não vou parar. Tem pessoas que acreditam. Isso pode ter em várias religiões, não é só. Várias religiões podem ter isso. A resignação. Ou seja, mas agora tem uma coisa interessante que é uma coisa que só Cristo, Jesus, o que está escrito é Ele mesmo, o Messias, aquele que está na Bíblia Sagrada. Só Ele realmente pode dar. Isso é complicado, né? Agora eu compliquei, ó. Falei dos monte de religiões, realmente. Falei do hinduísmo, realmente, que algumas pessoas até pensar ele é hindu. Mas acontece que esse Jesus, ele tem uma mensagem e que se a gente crê, a gente realmente acontece uma metanoia, uma mudança de mente. Realmente a gente para de pensar nas coisas ruins. Realmente existe uma como é que eu posso dizer?
Na Bíblia fala-se de Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de Deus também. E ele passa a habitar dentro de nós. Ou seja, esse Deus, Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de nós. E como é que nós entendemos isso? É meio complicado, porque não são deuses. É um Deus só. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque Jesus também é Deus. E é triuno, porque é uniforme. Olha, interessante. Não é unidade, é uniformidade. Porque são 3 em 1. Ou seja, tudo que o Pai pensa, o Filho pensa e o Espírito Santo pensa. Mas cada um tem o seu papel na Trindade. Ou seja, o Pai, ele é o quê? Ele é o soberano lá no reino dos céus. Realmente, na oração do Pai Nosso, o Filho fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. E o Filho? O Filho é o nosso advogado junto ao Pai. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é o que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem está cheio do Espírito Santo só fala de Jesus. Ou seja, cada um deles tem um papel. Mas é um só Deus. É uma só fé, um só Espírito e um só batismo. É o que está na palavra. Opa, uma só fé. É aí que eu queria entrar. Porque eu quero falar de fé, meus queridos. Fé. Agora vamos ler aqui a Bíblia. Para falar de fé, uma pessoa que crê em Jesus, normalmente ela usa um texto muito usado, que é para falar normalmente o que é fé, porque fé é sobrenatural, não é natural. Então, para a gente falar o que é fé, para tentar explicar o que é fé, a gente usa Hebreus capítulo 11, versículo 1, que fala assim, o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha como é. Olha como é a fé. A fé, ela é o quê? Ela é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, é como se tu olhasse além do que os teus olhos podem ver. E acontece. É isso. Tu crê. A fé ela é uma coisa que ela não é gerada de uma pessoa que vive no natural. Não dá. No natural não dá de a gente entender a fé. Porque quem vai entender um Deus que manda o Filho dele ao mundo para morrer pelos nossos pecados? O Filho dele é santo. Porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é loucura para os que... A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Por que é poder de Deus? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, nós somos salvos, mas realmente não era possível nós sermos salvos. Não dava. Ao homem era impossível, Jesus fala, mas a Deus nada é impossível. E realmente foi possível nós sermos salvos. Por meio de Jesus Cristo. E por meio do Pai que enviou Ele. O amor do Pai. Porque a palavra de Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, e assim nós encontramos a salvação. E as pessoas não entendem como é que nós podemos viver a vida. Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo. Ou seja, é assim que nós somos salvos. E uma vez salvos dessa forma, nós não somos mais pessoas que vivem conforme a nossa própria vontade. O cristão não manda mais em si mesmo. Ele é um pequeno Cristo. O nome cristão significa pequeno Cristo.
Ou seja, nós somos... O cristão, simbolicamente, ele é a noiva de Cristo. Ele está esperando o noivo vir buscá-la. Jesus é o noivo. Ele vem buscar a noiva. Nós somos a noiva. O cristão, ele é a noiva. Jesus é o noivo e ele vem buscar a noiva. E ele vem nos buscar. Nós temos que estar preparados. Por quê? Porque Jesus vai vir nos buscar. E por isso nós temos que fazer o quê? Buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E assim nós vivemos. Esse é o viver cristão. E o cristão busca isso, para que o noivo venha buscá-lo. E Jesus ensinou isso para nós. E para isso é necessário ter fé. Porque nós não vimos Jesus morrendo na cruz. Nós não vimos ele falando essas palavras que estão escritinhas, bonitinhas aqui na Bíblia. Nós não vimos essas coisas todas acontecendo. Mas nós cremos. Nós também temos que ler a Bíblia, porque os cristãos que não leem a Bíblia também não aprendem. Porque aqueles que assistem só filmes sobre Jesus, eles não entendem realmente o que está escrito na Bíblia, porque muitas vezes pode ter filmes que contam historinhas de Jesus lá que não estão de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Ou seja, a gente tem que ver o que está escrito na palavra. Porque tem pessoas que assistem muito filme e leem pouca Bíblia. Tem que ler a Bíblia, porque é a Bíblia que está escrito realmente, o que realmente Jesus falou e fez. Tem pessoas que assistem muito filmezinho. E nos filmes as pessoas contam o que querem realmente. Contam muita historinha lá bonitinha. Querem contar até a infância de Jesus. A infância de Jesus tem pouca coisa escrita na Bíblia. Mas eles querem falar muita coisa da infância de Jesus. E não tem muita coisa da infância de Jesus contada na Bíblia. Ou seja, e nós busquemos o conhecimento das Escrituras. E Deus é maravilhoso nas nossas vidas. E assim nós aprendemos que Jesus é maravilhoso. Mas quem não quer Jesus? Meus queridos, eu desafio qualquer um que leia os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você ler lá e ver esse Jesus que está lá escrito na Bíblia, se você disser que não quer ele, aí eu entendo. Tudo bem, se você ler lá e ver esse Jesus que está escrito lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu não estou falando para você olhar para os cristãos hipócritas, aqueles que não vivem o evangelho, aqueles que não querem saber de Jesus, aqueles que te julgam, aqueles que te chamam de maldito, aqueles que dizem que você vai para o inferno. Essas pessoas que julgam as pessoas, eles não são cristãos, coisa nenhuma. Pessoas que julgam, que dizem que as pessoas vão para o inferno, eles não são Deus para falar que as pessoas vão para o inferno. Esses não são os cristãos. Os cristãos não falam isso. Ninguém fala que ninguém vai para o inferno. Porque só Deus que manda alguém para o inferno ou para o céu. É Deus que manda. Eu não posso dizer que você vai para o inferno, nem para o céu. É Deus quem fala. A palavra de Deus, essa vos julgará a vós. É o que a palavra de Deus diz. Jesus disse, eu não vim julgar ninguém, mas a palavra que eu vos dizer, essa vos julgará a vós. Portanto, eu não digo diretamente a ninguém que ninguém vai para o inferno ou para o céu. Ninguém diz isso. Você vai para o inferno, você vai para o céu. Ninguém fala isso. Ou seja, eu posso ministrar, eu posso falar, meu querido, se você não vigiar, você sabe para onde você vai. Pode até falar isso. Examine-se a si mesmo, a palavra diz isso também. Mas agora, eu chegar a você e ficar falando que você vai, eu lá conheço teu coração, cara. Eu lá sei o que é que tá passando. Eu lá sei realmente se tu tá ou não tá. Se tu se arrependeu ou não se arrependeu. Vai que tu se arrependeu. Aí eu falo pra tu que tu vai. Como é que eu vou falar isso? Vai que daqui a 5 minutos tu se arrepende. Aí o que acontece? Eu não posso lançar palavras de maldição contra ninguém. Eu posso falar, eu posso te advertir. Mas agora dizer que tu vai pro inferno, isso eu não posso não. Eu posso te advertir e dizer que você está indo num caminho ruim que pode te levar a um lugar ruim. Realmente. Realmente.
Mas eu não posso querer mandar ninguém para o inferno, ninguém para o céu, não. Só Deus pode mandar as pessoas para o inferno ou para o céu. O Deus da Bíblia, ele manda as pessoas... Realmente, o juiz é dele. O juiz é dele. É Deus da Bíblia. Ele que julga. O juiz é de Deus. Ou seja, como é que eu vou julgar vocês? Se eu vou ser julgado? Seria estranho, hein? E aí? Se eu também estou me preparando para poder ir para diante de Deus e eu quero ir para o céu, como é que eu vou querer julgar os outros? Eu quero ir para a glória. Ou seja, e pela fé nós alcançamos essa vida que Deus ensina. Pela fé em Jesus Cristo. E qual é a fé verdadeira? Porque existe a fé verdadeira, existe a fé vã, a fé morta. Porque a fé verdadeira é uma fé que Paulo fala. Paulo fala da fé verdadeira. Porque Tiago também fala da fé morta. Tiago fala, fé sem obras é morta. Ou seja, fé sem obras é morta. Essa fé não significa nada. Essa fé que não ama o irmão, que não faz nada pelas pessoas, isso não é fé em Jesus Cristo de verdade. Esse é o cristão meia boca. Essas são as pessoas que eu estou falando, que se você ler os evangelhos e vai olhar para elas, você não vai ver Jesus na vida delas e por isso você não se converte. Por isso você não vai ver, você não vê Jesus na vida delas. Elas não têm a fé que opera pelo amor. Eu não estou julgando elas, eu estou falando que vocês realmente olham e veem isso. Não é julgamento, é as atitudes. As atitudes refletem. Infelizmente, a gente vê as atitudes das pessoas e elas refletem. Não é julgar, é as atitudes. Aí, nós entendemos o quê? Que o que acontece? A fé que opera pelo amor, a palavra de Deus diz que quem ama cumpre a lei. E a palavra de Deus, e Tiago fala da pessoa que tem a fé sem obras, que é morta. Ou seja, a fé que opera pelo amor, ela automaticamente gera boas obras. Nós só somos justificados somente pela fé. Fé em Jesus Cristo. Nós não somos justificados pelas obras. Mas, por quê? A obra da cruz foi completa. Nós somos justificados pela obra da cruz. Ela foi completa. Jesus Cristo fez tudo na cruz. Nós somos salvos por ela. Então nós somos salvos pela fé somente em Jesus Cristo. Mas agora, quando nós somos salvos em Jesus Cristo, nós somos feitos em Jesus Cristo, criados para fazer o quê? Boas obras em Cristo. Feituras em Deus, criados para fazer boas obras em Cristo. Ou seja, como é que eu sou um pequeno Cristo, um cristão, e faço obras ruins? Jesus Cristo diz que a árvore boa produz fruto bom. Então, se eu sou uma árvore boa, se eu sou um cristão, se eu aceitei Jesus, se eu tenho Jesus na minha vida, eu sou uma árvore boa, eu produzo bom fruto, eu faço coisas boas. Não tem como eu fazer coisas ruins, malignas, perversas. Não tem como odiar pessoas, porque senão eu não estou sendo cristão. Eu não estou vivendo a verdadeira fé. As pessoas que não vivem a verdadeira fé, elas estão fora do caminho. Elas têm que se voltar para Jesus e tentar buscar a verdadeira fé. Porque senão elas não estão amando os irmãos verdadeiramente. Se elas não amam as pessoas que elas veem, como pode dizer que amam a Deus que não veem? Como João fala. Ou seja, não dá. Ou seja, é necessário que a gente entenda que para viver a fé verdadeira, a gente tem que mostrar com as atitudes. As atitudes revelam a verdade. É como eu falei.
A resignação, muitos podem ter. Mas a abnegação, não é todo mundo que tem, não, meu querido. A abnegação, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus, é só para quem quer. E olha para Ele e vê o Salvador. Glórias a Deus.